Beleza, pessoal? Estamos aqui de volta no canal Ateliê do Osso. Hoje nós vamos fazer um episódio rápido nessa semana. É o quarto da nossa série chamada Ateliê do Soccer. Estamos aqui para comentar uma lesão que recentemente voltou à tona aí nos jornais a todo vapor. E meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico fisiatra. Meu nome é Lucas Boixá, sou médico ortopedista. Hoje nós vamos estar esclarecendo um pouquinho sobre um atleta aí do seu time, né, Marcelo? Mengão. Isso. E como eu sou flamenguista, todos que me conhecem sabem disso, né? Eu sou um pouco só fã, né? Só sigo um pouquinho. Nós temos aí uma lesão aí, ó, de novo, né? Voltou à tona aí o Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele teve uma lesão multiligamentar e ele passou por uma cirurgia. Esse tratamento dele foi agora, né, nesse ano, já ia uma recuperação só para o ano que vem. E aí, o que acontece? Parece que teve algumas complicações. E aí, o Lucas, que é especialista em ortopedia esportiva, vai nos falar um pouquinho. Lucas, esse é o posicionamento do departamento médico do Flamengo. Eu queria que você lesse e já desse uma ideia aí para a gente. De maneira um pouco breve, então, esse jogador, mas um pouco mais de tempo, ele teve uma lesão multiligamentar do joelho, quer dizer, ele lesionou vários ligamentos. De acordo com o relato aqui da equipe do Flamengo, foi lesionado o ligamento cruzado anterior, colateral, lateral e o canto posterolateral. Então, uma lesão relativamente grave, talvez tenha sido, inclusive, uma luxação de joelho, esse joelho tenha se deslocado, um osso em relação ao outro e voltado para o lugar para ter esse número de lesões. E foi corretamente, qualquer jogador de futebol, qualquer profissional, ou até mesmo eu e você, seríamos submetidos a um tratamento cirúrgico para que esse joelho volte a ser estável e funcional, correto? Então, beleza, passou por isso aí, estava no período pós-operatório e, de acordo com a notícia aqui, com o relato da equipe médica, ele foi deixado imobilizado no pós-operatório dessa cirurgia por 6 semanas, com poucos movimentos, né? E aconteceu, então, o que a gente chama de artrofibrose. A articulação dele começou a cicatrizar por dentro, virar uma fibrose, né? E a articulação tem que ser móvel, então ela não pode cicatrizar por dentro. É um troço complexo, né? O ligamento tem que cicatrizar, mas a articulação tem que ficar livre. Resultado, apesar do joelho estável, boa extensão, ainda está com perda grande de flexão. E com 3 meses de pós-operatório dos ligamentos, o que o departamento médico resolveu fazer? Fazer uma nova artroscopia, uma nova cirurgia com vídeo, para poder limpar essas aderências e ver se ele recupera o movimento completo. Então, essa é a história, e eu achei interessante esse caso para a gente entrar no assunto de o que é uma artrofibrose. Então, vamos lá. Lucas, antes de a gente falar o que é uma artrofibrose, eu queria te fazer uma pergunta bem simples, tá? Não só nos atletas, né? Mas geralmente até mesmo nos pacientes que ficam internados em CTI, tem um vício, né, comum no CTI, olha que interessante, de colocarem coxins embaixo dos joelhos, né, posicionar o paciente numa flexão, uma leve flexão de quadril, uma flexão de joelhos, né, para ele não ficar escorregando na cama. Isso daí é muito comum no CTI, tá? E aí o que acontece? Nós, fisiatras, a gente sempre, quando a gente está passando CTI, a gente fala, ó, a gente tenta corrigir esse posicionamento. Por quê? Porque essa flexão, por um pouco tempo que pareça a internação, isso pode levar a uma diminuição do que a gente chama de amplitude de movimento. Isso é correto ou não? Correto, Marcelo. Uma regrinha informal, mais básica para o joelho, é que no joelho, em geral, é fácil ganhar flexão, mas é difícil recuperar uma extensão. Então, se é para o paciente ficar na cama, a hora que ele está em repouso, um pós-operatório, aí como o Bruno Henrique, a gente preconiza para que seja mantida a extensão do joelho, ao invés desse joelho em semiflexão. Tá? Então, esse é o primeiro conceito. Então, já vai uma notícia boa aí do Bruno Henrique, né? Segundo o relatório aí, ele está com a extensão preservada. Pô, que legal, né? Mas, de fato, ele perdeu flexão, né? Então, isso que se relatou é relevante, mas não vem a esse caso. Esse caso é perda de flexão, tá? Beleza, mas isso ocorre tanto na extensão quanto na flexão, pode ocorrer. Tá, esse é o Ocorre, mas é ponto. mais difícil ganhar extensão. Então, a gente se preocupa Perfeito. muito em manter uma boa extensão no pós-operatório. Perfeito. Aí, a segunda pergunta é o seguinte: o que é a artrofibrose, então? Esse Isso é muito conceito que você interessante. de colocar. Isso é muito interessante até para a gente falar um conceito que a gente aprende no iniciozinho da faculdade de medicina chamado homeostase, né? O que é homeostase?
o nosso corpo, por ser um sistema complexo, né, como eu tanto gosto de falar, ele vive num equilíbrio dinâmico. Então, se você fizer 2 hemogramas, por exemplo, seus parâmetros não vão vir iguaizinhos. Pode ser um minuto depois do outro. Tudo varia e a gente vive nesse equilíbrio dinâmico. Dentro da articulação, também existe um equilíbrio dinâmico entre fatores cicatriciais versus os anticicatriciais, os que não deixam fibrosar. E o ideal é que na articulação os anticicatriciais ganhem, porque senão qualquer pancadinha que você levasse no seu joelho, no seu ombro, escolha alguma articulação, ela ia endurecer, ia cicatrizar, né? Então, dentro daquele líquido da articulação está cheio de fatores antifibroblasto, né? Acontece que o cara torce o joelho sangra por dentro, aí vem uma segunda agressão, que é uma cirurgia grande, então sangra mais por dentro, esse líquido vai sendo diluído, né? Vindo fatores que promovem cicatrização. E ainda há um período de imobilização, e aí é sopa no mel, né, para a fibrose acontecer, né? Então, a artrofibrose é quando essa cicatrização, essa fibrose, que num corte na pele seria desejado para cicatrizar, né, quando ele ocorre dentro da articulação, nesse caso o joelho. E aí começa a perder movimento, que é tudo que a gente não queria, né? Quando a gente pega isso precoce, logo no início, a gente tenta uma fisioterapia. Se a fisioterapia está falhando, a gente pode tentar a manipulação com anestesia ou sedação. Põe o paciente para dormir, dobra o joelho dele à força, faz tensão à força, você sente até aquelas traves de fibrose se rasgando lá dentro, né? Agora, quando passa aí de cerca dos 3 meses, mesmo a manipulação já não funciona e pode ser até perigosa. Às vezes a gente faz ela mais pesada e quebra a perna do paciente. Então, o que se argumenta mesmo é a favor da artroscopia. Entra com a câmerazinha, os aparelhinhos que a gente usa para ir limpando essa fibrose e, à medida que vai limpando, aí sim vai fazendo a força para soltar esse movimento. Bom, então a gente tinha que avaliar isso precocemente ou não, porque se já está indo para um procedimento artroscópico, uma nova intervenção cirúrgica, será que eu posso falar que foi correto essa recuperação pós a primeira artroscopia, que você disse que eu queria 2 perguntas. Uma que você falou que é uma cirurgia grande, mais ou menos quanto tempo que leva? Isso daí é por curiosidade até própria. Depende da cirurgia. Essa Tem cirurgia várias multiligamentar, assim, mais ou menos, a lesão do canto posterolateral, que inclui o colateral lateral, tem um monte de técnicas cirúrgicas diferentes relatadas, né? E tem uma curva de aprendizado muito grande. É uma cirurgia difícil de ser feita, cheia de detalhes, tá? Uhum. Então, depende muito da experiência da equipe. Quem trabalha em hospital de trauma, por exemplo, faz isso com muito mais destreza do que quem não trabalha, né? Mas, enfim, a cirurgia talvez para 2 horas e meia, né? O ligamento cruzado mais o canto posterolateral, ou pode durar muito mais, ou pode durar um pouco menos, né? Tá. Agora, é uma cirurgia que mexe em muita coisa, tá? Tem essa questão de imobilizar ou não no pós-operatório. Aí tem diferenças que são conceituais entre médicos. Então, antigamente, imobilizava-se muitos pacientes. Tinha muito mais artrofibrose do que hoje em dia. Então é errado imobilizar? Nem sempre. Às vezes você não consegue, por melhor cirurgião que você seja, acesso aos melhores materiais, naquele determinado caso você não consegue uma boa estabilidade na sua fixação do novo ligamento. Aí segura um pouquinho ele imobilizado mesmo, faz parte. Isso acontece com todo cirurgião, tá? E com todo paciente. Então a gente fica ali em cima do muro. Pô, eu seguro esse cara mais mobilizado ou eu ponho para rodar e o joelho dele pode ficar instável? Assim, não dá para julgar a distância. Eu acredito que a equipe tenha feito a coisa correta, sim, tá? E que talvez tenha sido um desses casos meio borderline ali, falar, opa, esse caso eu vou ter que segurar um pouquinho, porque senão vai ficar instável, né? E aí passou esse tempo, estava um pouco de perda de flexão, mas ele estava ganhando na fisioterapia, e se aceitou que a fisioterapia tentasse manter a recuperação, até que chegou o momento que declararam que não dava mais. Então, eu acredito que tenha sido conduzido corretamente, sim. E além disso, não dá para ser o que eu acredito, né? O fato é que eu não estava lá. Você não estava lá, o repórter da televisão não estava lá, né? Então, é impossível julgar. Então, eu prefiro acreditar que o tratamento foi bem realizado.
Não, nós estamos num time, teoricamente, que tem profissionais muito qualificados, né? Um centro de treinamento, de reabilitação, provavelmente de primeiro mundo, não tem nem o que discutir. E aí é o seguinte, agora ele vai ter que passar por uma nova artroscopia. E aí, como é que funciona esse novo procedimento e como é que agora é a recuperação pós esse novo procedimento? Eu acho que não vale a pena entrar em muitos detalhes técnicos aqui, mas basicamente é entrar com a câmera, uns aparelhinhos lá dentro do joelho que fazem a limpeza dessa fibrose. Tem que tomar muito cuidado para, nessa limpeza, não lesionar o que foi refeito, né? Não lesionar o novo ligamento cruzado, não lesionar a cartilagem, porque é um joelho mais constrito, às vezes mais difícil de entrar. Vai sangrar, né? Porque quando você limpa essa cicatriz, sangra lá dentro, e aí é reabilitar. Então, às vezes, você tem que pegar pesado na medicação analgésica, fazer alguns bloqueios anestésicos, muitas vezes, para poder ganhar movimento mesmo. Agora não vai ser hora de bobear. Agora tem que botar naquelas máquinas de movimento contínuo, passivo contínuo, a chamada CPM. Agora a prioridade é o movimento para ele. Agora, talvez isso, inclusive, não deixe a recuperação mais lenta. Os tais 10 a 12 meses, desde a primeira cirurgia, podem ser mantidos se tudo for bem nessa cirurgia de liberação do movimento do joelho. Perfeito. E aí aquela pergunta que provavelmente todos os flamenguistas do Brasil, né, uma grande maior parte aí do Brasil, né, e aí, ele volta a jogar em altíssimo nível? Uma pergunta sacana, né, pesada. É uma pergunta muito sacana, assim. Pela artrofibrose em si, tem tudo para voltar, sim, tá? Agora, medicina é medicina, não é ciência exata, né? Agora, nem pela artrofibrose, mas vamos voltar um pouco mais na lesão ligamentar dele, lesões ligamentares do joelho, essas cirúrgicas. Pega, por exemplo, só o ligamento cruzado anterior de maneira isolada, tem um índice de volta de atletas profissionais do mesmo nível extremamente baixo. Nós ainda somos ruins nisso, tá? Por mais que a gente opere muito ligamento cruzado anterior, tem estimativas aí de cerca de 50% dos atletas apenas conseguem voltar no mesmo nível. Então, a maioria volta, né? Alguns põem, é o ponto final, o fim da carreira, né? Mas são talvez metade ou menos da metade que conseguem recuperar o mesmo nível. A cirurgia dele, foi ainda maior, ainda pegou essa parte importantíssima e detalhada do joelho, chamada de canto posterolateral, esse índice deve cair ainda mais. Mas nós tivemos grandes exemplos de caras que voltaram. Você lembra do Michael Leite? Quando ele estava no Santos, ele teve uma luxação horrorosa de joelho. A foto dessa luxação está nas minhas aulas de lesão ligamentar do joelho lá da medicina esportiva. O Michael Leite foi operado, uma cirurgia maior do que essa, do Bruno Henrique, e voltou. Eu estive com ele quando ele jogava no Atlético Paranaense, estava na minha formação ainda em ortopedia esportiva, eu passei um tempinho lá no Atlético Paranaense, pude conviver um pouquinho com ele, joelho ótimo, estável, cara em alto nível. Então a gente tem exemplos que nos dão uma boa esperança, também o Bruno Henrique, e outros atletas tiveram essas lesões mais graves, voltarem em alto nível sim, mas tem que rezar um pouquinho. Muito bom. Então, eu acho que a gente finaliza, né, essa apresentação do Ateliê do Soccer. Foi muito esclarecedora os seus pontos de vista. Eu acho que isso é muito legal, não só para todos os nossos ouvintes da área de saúde, mas também para os que não são da área de saúde, mas gostam de futebol. A gente faz esse programa com todo carinho para tentar trazer informações com técnica, com orientações, né, mais específicas. Claro que não é para ninguém fazer diagnóstico com os nossos vídeos ou propor tratamentos, mas nós tentamos trazer uma informação de qualidade da melhor forma possível. Lucas, obrigado aí por essa oportunidade aí de você falar sobre a artrofibrose, que é um novo nome aí que está vindo agora essa semana aí no Twitch e nas redes sociais, né? Aqui, isso eu que agradeço, a oportunidade é muito boa. A gente estava pensando em entrar numa sessão de ombro, né, Marcelo? Agora, em seguida, a gente acabou o ateliê do sono, né? Apareceu essa notícia boa aí para a gente falar, mas eu vou te propor uma coisa aqui, ao vivo, durante a gravação aqui. Que tal, se em vez de a gente entrar no ombro, a gente entrar num joelhinho agora, hein? Uma sessão para falar das lesões ligamentares, menisco. Vamos, acho uma boa. A gente Né? pode Depois a fazer, gente vai então, falando. uma sequência de joelho e assim, é interessante, a gente pode até colocar outros casos aí que estão ocorrendo simultaneamente também, né? Beleza. O pessoal nosso que nos acompanha aí, chegamos a mais de 500 inscritos agora, sucesso. Podem nos mandar também dos seus times de futebol, seus casos próprios, perguntas, que vai ser um prazer responder aqui. E não Valeu. esqueçam de dar o like, isso é muito importante.
Valeu. Valeu, pessoal. Abraço.